Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com. Volto dessa vez para tirar uma dúvida da Luana, que pergunta o seguinte: professor, como sair da poupança e arriscar em outros investimentos nessa fase econômica? Pois bem, Luana, é bacana a sua pergunta, porque a maior parte dos brasileiros, de fato, fica na poupança e a gente perde muitas oportunidades simplesmente por não entender o que está diante de nós. Vamos entender como funciona a poupança. A poupança, ela tem um estilo de rentabilidade que, quando a Selic, que é a taxa de juros básica da economia, tá bom? Quando ela está abaixo de 8,5%, a poupança, ela rende 70% da taxa Selic mais a TR. Quando a taxa Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais ATR. Pois bem, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando a taxa Selic está caindo, a gente entra, nossa remuneração ela é influenciada pela taxa Selic. 70% do valor da taxa Selic vai passar a ser nossa remuneração. Vamos supor, se eu tenho uma taxa Selic agora de 8%, então eu vou estar recebendo 70% desses 8%, ou seja, algo em torno aí de 7%, entre 6% e 7%. Tá bom? Não fiz as contas agora, mas deve dar mais ou menos isso. Essa vai ser minha remuneração anual, tá certo? Enquanto a Selic estiver nesse patamar. Quando ela começa a subir bastante, como é o caso agora, que ela está com 14,25% ainda, ok? Então eu já não vou ganhar isso. Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar 0,5% ao mês mais a TR, que a TR é bem baixa. Tá certo? Então, atualmente, a poupança é prejuízo, tá certo? Não é legal estar com dinheiro na poupança. Por que eu digo isso? Porque você tem uma inflação ainda alta, superior, há pouco tempo atrás ainda estava superior a 11%, e você tem uma remuneração inferior, que dá em torno de 6%, 6,5%, que essa era a lógica da poupança. Então, na realidade, eu estou perdendo poder de compra. Então, quando eu coloco meu dinheiro na poupança, eu estou perdendo para a inflação. Então, em momentos como esse de crise, a gente tem que entender quais são as principais alternativas que tem, e em relação ao imposto de renda, porque na poupança eu não pago imposto de renda, mas isso não é necessariamente uma coisa boa, porque se você tem uma boa rentabilidade, você paga imposto de renda, é melhor você pagar imposto de renda e ter uma rentabilidade maior do que você não pagar imposto de renda e ter uma rentabilidade menor. Então, o que eu tenho sempre sugerido é você estar buscando alternativas. O Tesouro Direto é uma alternativa muito interessante, você começa a aplicar a partir de R$30, é garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, é o Tesouro Nacional que cria, o governo que cria, então você realmente tem um nível de garantia extremo no Tesouro Direto, porque para o Tesouro Direto quebrar, quer dizer que o país está em total descaso. Você veja, mesmo com toda a crise, o Tesouro Direto ainda é uma coisa muito segura. E a partir de R$30 você já pode fazer depósitos. Outra coisa, você tem 3 alternativas aí no Tesouro Direto. Você tem títulos que seguem a taxa Selic, que agora está em queda, então na minha sugestão não é o melhor para você estar investindo. O lado positivo é que você tem uma liquidez. Então, diariamente você tem uma liquidez. Se você for tirar dinheiro, você vai estar recebendo a rentabilidade diária, tá bom? Claro que se você não aguarda até o fim do título que você compra, você tem o risco de, no dia que você for vender, o mercado está passando por alguma crise, algo do gênero, e você não conseguir fazer sua venda da melhor forma. Mas você aguarda até o fim do título. Se for de um ano, você aguarda por um ano e você vai receber uma excelente rentabilidade, tá bom? Você tem um outro título que tem essas mesmas características, a diferença é que ele é atrelado à inflação, é o IPCA, ele tem um componente que é uma taxa fixa e tem uma parte que é atrelada à inflação, e tem um outro título que é o título pré-fixado, que é esse que eu tenho recomendado bastante no grupo,
esse título pré-fixado, você trava a sua rentabilidade numa taxa maior. Se essa taxa de juros ela entrar em queda, você já está ganhando pela taxa mais alta, tá certo? Nesse caso, se você for vender antes o seu título, como a taxa está caindo, você pode inclusive ganhar até mais do que se você ficasse com o título até o final. Então, é entender um pouquinho de como funcionam as outras alternativas. Você tem letra de câmbio, que também é bem interessante o investimento, mas não tem liquidez. Se você quiser vender, não pode vender tão rápido. Você tem LCI, LCA, enfim. E tem um mercado de ações, para quem é um pouco mais arrojado, que em momentos como os atuais, né, de crise, você tem, como o mercado ele antecipa situações positivas, então você tem uma perspectiva que o mercado já está colocando os preços das ações, de lá na frente está melhor. Aí o que é que isso faz? O preço das ações se valoriza, você tem um lucro bem alto também. Então, você tem que analisar o seu perfil e entender que momento de crise, você que entende um pouco melhor do que está acontecendo, você pode se beneficiar desse momento de crise. A minha sugestão é, vá ao nosso encontro, nós vamos falar uma palestra específica sobre tendências e oportunidades, onde eu vou estar aprofundando mais o entendimento da tendência. Vai ser dia 31 de outubro. Entre em contato com a gente, não é? Pelo site www.trilhacerta.com e tire suas dúvidas. Mas vai ser uma grande oportunidade nesse encontro, tá bom? Espero ter auxiliado e tirado um pouquinho sua dúvida em relação à sua pergunta. Um grande abraço, Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.